66. Caesar tentou não pensar em como estavam escuras as cinzas no céu, ou em quão terrível estava o aspecto da terra. Fui tão tolo, pensou, montado sobre a sela. De todos os tempos em que o mundo precisou de algo para acreditar, este é o principal. E eu não estava lá para lhe dar isso. Já estava dolorido de tanto cavalgar, mas ainda assim se agarrava à sela, um tanto surpreso com a criatura que corria sob ele. Quando decidia ir com Tenson para o sul, desesperou-se com a viagem. As cinzas caíam como nevasca e se empilhavam de modo horrendo na maioria dos lugares. Caesar soubera que a viagem seria difícil e temera atrasar Tenson, que obviamente poderia viajar muito mais rapidamente como o cão de caça que era. Tenson ponderou esse problema e pediu que lhe trouxessem um cavalo e um grande porco. Primeiro, ingeriu o porco para lhe dar massa extra. Em seguida, moldou a carne gelatinosa ao redor do cavalo para digeri-lo também. Dentro de 1 hora, havia transformado seu corpo em uma réplica do cavalo, mas com peso e músculos fortalecidos, criando a maravilha enorme e super forte que Caesar cavalgava naquele momento. Vinham correndo sem parar desde então. Felizmente, Caesar tinha um pouco de prontidão que havia armazenado em uma mente de metal 1 ano antes, depois do cerco de Luthadel. Estava empregando para impedir que dormisse. Ainda surpreendia que Tenson pudesse fortalecer um corpo de cavalo tão bem. Movia-se com facilidade através das brumas espessas, onde um cavalo real e certamente um ser humano teriam enfrentado certa dificuldade. Outra coisa em que fui tolo. Nesses últimos dias eu poderia ter interrogado Tenson sobre seus poderes. Quanto ainda há que eu não sabia? No entanto, quanto ainda há que eu não saiba? No entanto, apesar de sua vergonha, Caesar sentia um pouco de paz. Se tivesse continuado a ensinar religiões quando não mais acreditava nelas, teria sido um verdadeiro hipócrita, tendo a acreditar em dar esperanças às pessoas, mesmo se fosse necessário mentir. Esse era o crédito que ela dava à religião, as mentiras que faziam as pessoas se sentirem melhor. Caesar não podia ter agido da mesma maneira, não permanecendo a pessoa que queria ser. No entanto, ele agora tinha esperança. A religião terrisana era a que havia pregado sobre o herói das eras em primeiro lugar. Se alguma tivesse a verdade, seria ela. Caesar precisava interrogar a primeira geração de Kandra e descobrir o que sabiam. Mas, se eu encontrar a verdade, o que farei com ela? As árvores pelas quais passavam estavam despidas de folhas. A paisagem estava coberta por quase 1,5 metros de cinza. Como você consegue continuar avançando assim? Caesar perguntou, enquanto Kandra galopava para o topo de uma colina, jogando cinzas para o lado e ignorando os obstáculos. Meu povo é criado a partir de espectros das brumas. Tenson explicou, sem nem ofegar. O Senhor Soberano transformou os feroquimistas em espectros das brumas e eles começaram a se reproduzir como uma espécie. Você adiciona uma bênção a um espectro das brumas, e eles despertam, transformando-se em um Kandra. Um como eu, criado séculos após a ascensão, nasci como espectro das brumas, mas despertei ao receber minha bênção. Bênção? Perguntou Caesar. 2 pequenas estacas de metal guardador. Tenson disse. Somos criados como inquisidores ou colos. No entanto, somos criações mais sutis do que esses dois. Fomos feitos por último, quando o poder do Senhor Soberano já minguava. Caesar franziu a testa, inclinando-se conforme o cavalo corria por baixo dos galhos esqueléticos de uma árvore. Qual é a diferença em vocês? Temos mais independência de vontade do que os outros dois, Tenson falou. Podemos ter apenas 2 estacas em nós, enquanto os outros têm mais. Um alomântico ainda pode nos tomar o controle, mas, quando livres, continuamos com a mente mais independente do que os colos ou os inquisidores, que são afetados pelos impulsos de ruína, mesmo quando ele não os controla diretamente. Nunca imaginou por que os dois têm uma pulsação tão poderosa por matar? Isso não explica como você consegue carregar a mim e a toda a nossa bagagem e ainda correr através dessas cinzas. As estacas de metal que carregamos nos dão habilidades, Tenson explicou. Da mesma forma que a feroquimia lhe dá a força, ou a alomancia dá força a Ven, minha bênção me dá força. Ela nunca se esgota, mas não é tão espetacular como as explosões de poder que vocês podem provocar.
Ainda assim, minha bênção misturada com minha capacidade de formar meu corpo da forma como eu desejar me permite um alto nível de resistência. Caesar ficou em silêncio. Eles continuaram a galopar. Não resta muito tempo, Tennyson observou. Estou vendo, Caesar comentou. Fico me perguntando o que podemos fazer. Este é o único momento em que podemos ter sucesso. Precisamos estar a postos, prontos para atacar. Pronto para ajudar a heroína das eras quando ela vier. Vier? Ela vai liderar um exército de alomânticos para a Terra Natal, Tenson disse, e lá salvará todos nós. Kandra, seres humanos, colos e inquisidores. Um exército de alomânticos? Então, o que devo fazer? Precisa convencer os Kandra de como nossa situação está lúgubre, Tenson explicou, reduzindo a velocidade até parar nas cinzas, pois tem algo que eles precisam estar preparados para fazer. Algo muito difícil, mas necessário. Meu povo vai resistir, mas talvez você possa lhes mostrar o caminho. Caesar assentiu, então desceu do Kandra para esticar as pernas. Reconhece este local? Tenson perguntou, virando-se para olhá-lo com a cabeça equina. Não, Caesar respondeu, com as cinzas. Bem, há dias que eu não venho conseguindo discernir nosso trajeto. Lá, naquela encosta, vai encontrar o lugar onde o povo terrizano ergueu o acampamento de refugiados deles. Caesar se virou, surpreso. As minas de Hadzin? Tenson assentiu. Nós a chamamos de Terra Natal. As minas? Caesar perguntou, chocado. Mas, bem, não as minas propriamente ditas, Tenson disse. Sabe que esta área inteira tem complexos de cavernas sob ela? Caesar assentiu. O local onde Kelsier havia treinado seu exército original de soldados de Ska ficava apenas um pouco mais a norte. Bem, um desses complexos de cavernas é a terra natal dos Kandra. Fica ao lado das minas de Hadzin. Na verdade, várias das passagens Kandra desembocam nas minas e precisavam ser mantidas fechadas, para que os trabalhadores de lá não acabem encontrando um jeito de entrar na terra natal. Sua terra natal produz Atium? Caesar perguntou. Produzir? Não, não produz. Isso é, eu suponho, o que separar a terra natal das minas de Hadzin. De qualquer forma, a entrada para a caverna do meu povo é bem ali. Caesar se virou, sobressaltado. Onde? Naquelas depressões nas cinzas. Tenson falou, indicando o local com a grande cabeça. Boa sorte, guardador. Tenho minhas próprias obrigações a cumprir. Caesar assentiu, em choque por terem viajado tão rápido para tão longe, e desatou sua bagagem das costas do Kandra. Deixou a bagagem que continha os ossos do cão de guarda e outro conjunto que parecia humano, provavelmente um corpo que Tenson carregava em caso de necessidade. O enorme cavalo se virou para partir. Espere, Caesar pediu, erguendo a mão. Tenson olhou para trás. Boa sorte. Que nosso Deus o proteja. O Kandra sorriu com uma expressão equina estranha e partiu, galopando entre as cinzas. Caesar se virou para a depressão no solo. Em seguida, ergueu a bolsa, cheia de mentes de metal e um livro solitário. E avançou. Mesmo aquela curta distância era difícil de cruzar nas cinzas. Ele chegou à depressão e, tomando fôlego, começou a cavar as cinzas. Não demorou muito até ele deslizar para dentro de um túnel. A passagem não se abria de uma vez, felizmente, e ele não caiu muito. A caverna ao redor dele era inclinada, abrindo-se para o exterior em um buraco que parecia um fosso. Caesar se pôs de pé na caverna, pegou a bolsa e puxou uma mente de estanho. Com ela, acionou a visão, melhorando-a enquanto caminhava no escuro. Uma mente de estanho não funcionava tão bem quanto estanho alomântico. Ou melhor, não funcionava da mesma maneira. Permitia que se enxergasse a distâncias muito longas, mas era menos útil com a iluminação fraca. Logo, mesmo com sua mente de estanho, Caesar caminhava na escuridão, tateando pelo túnel. E então ele viu a luz. Parado aí! Uma voz gritou. Quem retorna do contrato? Caesar continuou caminhando. Parte dele estava assustada, mas outra parte apenas curiosa. Sabia de um fato muito importante. Os Kandra não podiam matar seres humanos. Caesar entrou na luz, cuja fonte se revelou uma tocha do tamanho de um melão sobre um poste, seu material poderoso coberto com algum tipo de fungo brilhante. 2 Kandra bloqueavam seu caminho. Eram facilmente identificáveis, pois não usavam roupas e sua pele era translúcida. Pareciam ter ossos esculpidos a partir de alguma rocha.
Fascinante, pensou Caesar. Eles fazem os próprios ossos. Tenho de fato uma nova cultura a explorar, uma sociedade totalmente nova. Arte, religião, hábitos sociais, interações entre gêneros. A perspectiva era tão empolgante que por um momento, até o fim do mundo, lhe pareceu banal em comparação. Ele teve de se lembrar de manter o foco. Precisava investigar a religião primeiro. Outras coisas eram secundárias. Candra, quem é você? Que ossos você usa? Vocês vão se surpreender, creio eu, Caesar disse da forma mais gentil que pôde. Pois não sou um Candra. Meu nome é Caesar, guardador de Terris, e fui enviado para falar com a primeira geração. Os dois guardas Candra se sobressaltaram. Não precisam me deixar passar, Caesar continuou. Claro, se não me levarem até sua terra natal, eu terei de ir embora e dizer a todos lá fora onde fica. Os guardas se entreolharam. Venha conosco, um deles disse, por fim. Os colos também tinham pouca chance de se libertar. 4 estacas e uma capacidade mental diminuída faziam com que fossem relativamente fáceis de dominar. Apenas em seus ataques de furor sangrento, eles tinham alguma forma de autonomia. 4 estacas também faziam deles alvo fácil para o controle de alomânticos. Em nossa época, exigiam um empurrão de duralumínio para controlar um Kandra. Os colos, no entanto, podiam ser tomados por um empurrão normal determinado, especialmente quando estavam no furor. 67. Ellen e Vin estavam sobre as fortificações da cidade de Vadrex. A plataforma de rocha no passado mantivera as fogueiras que costumavam observar no céu noturno. Ela percebeu a cicatriz enegrecida de uma delas bem à sua esquerda. Era bom ser abraçada por Ellen de novo. Seu calor era um conforto especialmente ao olhar para fora da cidade sobre o campo que o exército deles ocupara antes. As fileiras de colos estavam crescendo, mantinham-se parados e silenciosos sob a tempestade de cinzas, uma força de milhares. Mais e mais criaturas chegavam a cada dia, reunindo um exército avassalador. Por que não simplesmente atacam? Yeoman perguntou com irritação. Ele era a única outra pessoa de vigia com eles. Ham e Seth estavam lá embaixo, preparando o exército. Precisavam estar prontos para montar a defesa no momento em que os colos atacassem a cidade. Ela quer que conheçamos a força com a qual vai nos atingir, Ven disse. Além disso, acrescentou em pensamento. Ela está esperando pela última informação. Onde está o Watson? Ela havia enganado Ruína, provara a si mesma que era possível. De qualquer forma, ainda estava frustrada. Sentia como se tivesse gastado os últimos anos da vida reagindo a cada movimento dos dedos de Ruína. Cada vez que pensara estar sendo esperta, sábia ou abnegada, descobria que simplesmente estava atendendo ao desejo de Ruína o tempo todo. Aquilo a deixava furiosa. Mas o que poderia fazer? Preciso fazer Ruína abrir o jogo, ela pensou, fazê-la agir, se expor. Por um breve momento, na sala do trono de Yeoman, vendo sentir algo incrível. Com um estranho poder que ganhara das brumas, ela tocara a mente do próprio Ruína, através de Marsh, e vira algo lá dentro. Medo. Ela se lembrava dele, distinto e puro. Naquele momento, Ruína estava com medo dela. E por isso Marsh fugira. De alguma forma, ela tinha extraído o poder das brumas e o usado para executar a alomancia de força inigualável. Havia feito isso antes ao combater o Senhor Soberano em seu palácio, porque conseguia retirar aquele poder em momentos aleatórios e imprevisíveis. Ela quisera usá-lo contra Zane sem sucesso, tentara dezenas de vezes durante os últimos dias, assim como tentara durante os dias que se seguiram à morte do Senhor Soberano. Nunca fora capaz de acessar nenhum traço daquela força. Um som rugiu com a força de um trovão. Um terremoto gigantesco e esmagador sacudiu a terra. As plataformas de pedra ao redor de Vadrex se romperam, algumas delas indo ao chão. Vin permaneceu em pé, mas apenas com a ajuda do Peltre, e quase não conseguiu agarrar Yeoman pelo colarinho de sua túnica de obrigador quando ele tombou, prestes a cair da plataforma. Ellen agarrou o braço de Vin, equilibrando-a, quando o terremoto repentino chacoalhou a terra. Dentro das muralhas, na cidade atrás deles, vários prédios desmoronaram. Em seguida, tudo ficou em silêncio. Vin ofegava, a testa coberta de suor, a túnica de Yeoman enrolada nas mãos. Ela olhou para Ellen. Esse foi pior do que os anteriores. Ele disse.
praguejando em voz baixa. Estamos condenados, Yeoman concluiu em um sussurro, esforçando-se para ficar em pé. Se as coisas que vocês dizem forem verdade, não só o Senhor Soberano está morto, mas a coisa que ele passou a vida combatendo agora veio para destruir o mundo. Sobrevivemos até aqui, Ellen respondeu com firmeza. Vamos conseguir. Terremotos podem nos ferir, mas ferem os colos também. Olhe e verá que alguns deles foram esmagados pelas rochas que tombaram. Se as coisas ficarem difíceis aqui, podemos nos abrigar na caverna. E ela aguentará terremotos como este? Yeoman perguntou. Melhor do que os prédios aqui em cima. Nada aqui foi construído para suportar terremotos, mas, se conheço o Senhor Soberano, ele previu os tremores e escolheu cavernas que fossem sólidas e capazes de aguentá-los. Yeoman não parecia encontrar muito consolo naquelas palavras, mas Vin sorriu. Não pelo que Alan havia dito, mas pelo jeito como disseram. Algo nele havia mudado. Parecia confiante de uma maneira que nunca fora antes. Tinha um pouco do mesmo ar idealista que ostentava quando era jovem, um jovem na corte, e ao mesmo tempo a solidez do homem que liderara seu povo em guerra. Ele, enfim, havia encontrado o equilíbrio e, por mais estranho que parecesse, tinha vindo da decisão de bater em retirada. Mas ele tem razão numa coisa, Vin, Alan disse, em um tom mais suave. Precisamos pensar em nosso próximo passo. O Ino, obviamente, pretende nos derrotar aqui, mas ele foi afastado, ao menos por um tempo. E agora? Temos de enganá-lo, ela pensou. Talvez usar a mesma estratégia que Yeoman usou comigo? Ela ficou em silêncio, considerando a ideia. Ergueu a mão, mexendo no brinco. Havia se entortado depois da viagem através da cabeça de Marsh, claro, mas fora simplesmente questão de pedir a um ferreiro que o desentortasse. A primeira vez que ela se encontrara com Yeoman no cativeiro, ele lhe devolvera o brinco. Parecia um gesto estranho dar um metal a uma alomântica. Ainda assim, em um ambiente controlado, fora muito inteligente. Ele havia sido assim capaz de testá-la, ver se tinha metais escondidos, ao mesmo tempo em que ele próprio podia queimar Atium para se proteger. Mais tarde, ele fora capaz de fazer com que ela abrisse o jogo, atacasse e lhe mostrasse o que estava planejando para que ele pudesse neutralizá-la em uma situação em que estava no comando. Teria ela como fazer o mesmo com Ruína? Aquele pensamento misturou-se a outro. Em ambas as situações em que as brumas a ajudaram, o momento era de puro desespero. Era como se elas reagissem a uma necessidade. Então, haveria uma maneira de se colocar em uma situação em que sua necessidade fosse ainda maior que antes? Havia uma esperança ínfima, mas, junto com o desejo de forçar Ruína a abrir o jogo, ela formou um plano na cabeça. Colocar-se em perigo, fazer Ruína trazer seus inquisidores, por Ven em uma situação em que as brumas teriam de ajudá-la. Se não funcionasse, talvez ela pudesse fazer Ruína abrir o jogo ou desarmar quaisquer armadilhas escondidas que ele tivesse à espera de Ven. Era incrivelmente arriscado, mas Ven sentia que não tinha muito tempo. Ruína venceria muito em breve, a menos que ela fizesse alguma coisa, e isso era tudo o que podia pensar em fazer. Mas, como ela poderia fazer tudo acontecer sem explicar a Ellen? Não poderia falar do plano sem revelar a Ruína o que pretendia. Ela olhou para Ellen, um homem que parecia conhecer melhor que a si mesma. Ele não havia precisado lhe dizer que tinha se reconciliado com suas duas metades. Ela simplesmente fora capaz de perceber, olhando para ele. Com uma pessoa assim, ela realmente precisava contar seus planos? Talvez... Ellen, acho que há apenas uma maneira de salvar esta cidade. Que é? Ele perguntou lentamente. Eu preciso ir buscar aquilo. Ellen franziu o senho e abriu a boca. Ela olhou fundo nos olhos dele, torcendo. Ele hesitou. O Atium? Perguntou. Vin sorriu. Sim. Ruína sabe que o temos. Vai descobri-lo, mesmo se não o usarmos. Mas se trouxermos para cá, poderemos ao menos lutar. Ele estaria mais seguro aqui de qualquer forma, Ellen disse, devagar, olhos confusos, mas confiando nela. Eu me sentiria melhor com um exército entre aquelas riquezas e nossos inimigos. Talvez possamos usar o metal para subornar alguns senhores da guerra. Locais para nos ajudarem. Parecia-lhe um ardil frágil, mas sabia que era porque pôde ver a confusão de Ellen. Pôde ler as mentiras nos olhos dele. Ela o entendia, como ele a entendia. Era uma compreensão vinda do amor. E ela suspeitava que isso era algo que Ruína nunca seria capaz de entender. Preciso ir, então.
ela disse, abrandando-o forte e fechando os olhos. Eu sei. Ela o manteve bem perto por mais alguns momentos, sentindo as cinzas caírem ao seu redor, soprando contra a pele e o rosto, sentindo o coração de Alan bater sob o ouvido. Ela se empertigou e o beijou. Por fim, afastou-se e verificou seus metais. Olhou nos olhos de Alan, que assentiu, e saltou para dentro da cidade para reunir algumas ferraduras. Alguns momentos depois, ela estava pairando no ar, cheio de cinzas, na direção de Luthadel, um redemoinho de metal ao seu redor. Ellen ficou para trás em silêncio sobre a plataforma de rocha, observando sua partida. Agora, ela pensou em ruína, que ela sabia estar lhe vigiando cuidadosamente, embora não se revelasse desde que ela a extraíra à força das brumas. Vamos encenar uma caçada, você e eu. Quando o Senhor Soberano propôs seu plano a seus amigos feruquimistas, o plano de transformá-los em espectro das brumas fez com que falassem em nome de todos os feruquimistas da Terra. Embora tivesse transformado seus amigos em Kandra para restaurar sua mente e lembranças, o restante ele deixou com espectros das brumas inconscientes. Eles criaram mais de sua espécie, vivendo e morrendo, tornando-se uma raça em si. Dos filhos dos espectros originais, ele fez a geração seguinte de Kandra. No entanto, aprendi que até os deuses podem cometer erros. Rashak, o Senhor Soberano, pensou em transformar todos os feruquimistas vivos em espectros das brumas. Porém, ele não pensou na herança genética deixada no restante do povo terrisano que ele deixou vivo. Por isso, os feruquimistas continuaram a nascer, mesmo que raramente. Esse descuido lhe custou muito, mas proporcionou ao mundo muito mais. 68. Sazed caminhava maravilhado, conduzido pelos guardas. Via Kandra após Kandra, cada um com um corpo mais interessante que o anterior. Alguns eram altos e esguios, com ossos feitos de madeira branca. Outros eram parrudos, com ossos mais grossos que os de qualquer ser humano. Todos, porém, mantinham o formato do corpo humano em linhas gerais. Eles costumavam ser humanos, ele lembrou, ou ao menos seus ancestrais eram. As cavernas ao redor pareciam estranhas. Os caminhos haviam sido gastos até ficarem lisos, e embora não houvesse edifícios reais, Sazed passou por muitas cavernas menores, com cortinas diversas penduradas em suas aberturas. Havia uma noção de habilidade artesanal sofisticada em tudo aquilo, dos postes esculpidos que mantinham as luzes de fundo até os ossos dos Kandras à sua volta. Não era a ornamentação detalhada de uma fortaleza nobre, pois não havia padrões, folhas ou nós esculpidos nas pedras ou nos ossos. Em vez disso, as coisas eram polidas, esculpidas com lados redondos ou tramadas em amplas linhas e formas. Os Kandras pareciam temê-lo. Era uma experiência estranha para Sazed. Tinha sido muitas coisas na vida: rebelde, servo, amigo, estudioso. Nunca antes, no entanto, fora visto como objeto de temor. Os Kandras espiavam-no dos cantos. Outros ficavam paralisados em choque observando-o passar. Obviamente, as notícias de sua chegada tinham se espalhado rapidamente. Do contrário, teriam apenas presumido que ele era um Kandra usando ossos humanos. Os guardas o levaram até uma porta de aço embutida em uma grande parede da caverna. Um deles entrou, enquanto o outro ficou para vigiar o terrisano. Sazed observou lascas de metal brilhando nos ombros do Kandra. Pareciam ser estacas, uma em cada ombro, menores que as de um inquisidor, pensou Sazed, mas ainda muito eficazes. Interessante. O que você faria se eu tentasse correr? Perguntou. O Kandra se assustou. Posso supor pela hesitação que vocês ainda são proibidos de ferir ou ao menos de matar um ser humano? Sazed questionou. Sigamos o primeiro contrato. Sazed disse. Muito interessante. E com quem vocês fizeram o primeiro contrato? Com o pai. O Senhor Soberano? O Kandra assentiu. Infeliz e verdademente, ele morreu. Nesse caso, seu contrato continua válido? Não sei, o Kandra disse, desviando o olhar. Então, pensou Sazed, nem todos têm a personalidade forte de Tenson. Mesmo quando estava se fazendo passar por um simples cão de caça, eu já o achava intenso. O outro soldado retornou. Venha comigo, ele disse. Levaram Sazed através das portas de metal. O salão, além delas, tinha um grande pedestal de metal a poucos metros de altura. Os guardas não subiram nele, mas levaram Sazed ao redor da plataforma até um local diante de um punhado de púlpitos de pedra. Muitos estavam vazios, embora
embora Candra com ossos brilhantes estivessem atrás de dois deles. Aquelas criaturas eram altas, ou ao menos usavam ossos altos, e tinham feições muito finas. Aristocratas, pensou Caesar. Ele achava muito fácil identificar classes em diferentes povos, não importando qual cultura ou aparentemente espécie. Os guardas de Caesar gesticularam para que ficasse diante dos púlpitos. Caesar ignorou os gestos, caminhando em círculo pelo salão. Como esperava, os guardas não sabiam o que fazer. Seguiram-no, mas evitaram encostar nele. Há placas de metal ao redor da câmara inteira. Caesar observou. São ornamentos ou têm uma função? Nós que faremos as perguntas aqui, Terrizano. Um dos Kandra aristocratas disse. Caesar parou, virando-se. Não farão. Sou Caesar, guardador de Terris. No entanto, entre seu povo tem outro nome. Arauto Sagrado. O outro líder Kandra bufou. O que um forasteiro sabe sobre essas coisas? Forasteiro? Caesar perguntou. Deviam conhecer melhor a sua própria doutrina, creio eu. Ele começou a avançar. Sou terrizano como vocês. Sim, eu sei de suas origens. Sei como foram criados e a herança que carregam consigo. Ele parou diante dos púlpitos. Anuncio a vocês que descobri o herói, ou melhor, heroína. Vivi com ela, trabalhei com ela e olhei por ela. Entreguei a própria lança que ela usou para assassinar o Senhor Soberano. Eu a vi subjugar reis, derrotar exércitos de homens e de colos. Vim anunciar isso para que se preparem. Ele fez uma pausa, os encarou e acrescentou. Pois o fim chegou. Os dois Kandra ficaram em silêncio por alguns minutos. Vá buscar os outros, disse, por fim, com voz trêmula. Caesar sorriu. Quando um dos guardas partiu correndo, Caesar se virou para encarar o segundo. Por fim, traga-me uma mesa e uma cadeira, e também algo com o que eu possa escrever. Minutos depois, tudo estava pronto. Seus espectadores Kandra haviam aumentado de 4 para mais de 20. 12 deles sendo aristocratas com ossos brilhantes. Alguns espectadores haviam alojado uma pequena mesa para Caesar, e ele se sentou, enquanto os nobres Kandra conversavam em sussurros ansiosos. Com cuidado, Caesar deixou a bolsa sobre a mesa e começou a remover as mentes de metal. Pequenos anéis, brincos menores e braceletes volumosos logo estavam alinhados sobre a mesa. Ele dobrou as mangas da túnica e prendeu as mentes de cobre. 2 grandes braceletes nos braços e 2 nos antebraços. Por fim, retirou o livro da bolsa e o pousou na mesa. Alguns Kandras se aproximaram com placas finas de metal. Caesar observou com curiosidade quando as entregaram a ele, junto com o que parecia ser uma pena de aço, que podia fazer entalhes em metal suave de escrita. Os criados Kandra se curvaram e se retiraram. Excelente, pensou Caesar, pegando a pena de metal e pigarreando. Os líderes se viraram para ele. Suponho que vocês sejam a primeira geração, correto? Somos a segunda geração, Teizano. Um dos Kandra respondeu. Bom, peço desculpas por tomar seu tempo. Onde eu posso encontrar seus superiores? O líder Kandra bufou. Não ache que nos dominou apenas por ter sido capaz de nos reunir. Não vejo motivo pelo qual você precise falar com a primeira geração, mesmo que possa blasfemar com tanta precisão. Caesar ergueu uma sobrancelha. Blasfemar? Você não é o arauto, o Kandra disse. Este não é o fim. Já viram as cinzas lá em cima? Caesar perguntou. Ou elas pararam na entrada do complexo de cavernas de forma tão sólida que ninguém é capaz de escapar para ver que o mundo está se desfazendo. Já vivemos muito tempo, Terrizano, outro Kandra disse. Vimos períodos em que as cinzas caíram mais copiosamente que em outros. Ah, é? E vocês talvez tenham visto o Senhor Soberano morrer antes também. Alguns Kandra ficaram desconfortáveis com essas palavras, embora aquele que os liderava somente balançasse a cabeça. Tinson o enviou? Sim, Caesar admitiu. Você não pode apresentar argumentos diferentes dos dele. O Kandra disse. Por que ele acreditou em você, um estrangeiro, Por que ele acreditou que você, um estrangeiro, poderia nos persuadir se ele não conseguiu? Talvez porque ele tenha escondido algo sobre mim, Caesar respondeu, tocando o livro com a pena. Vocês têm familiaridade com os costumes dos guardadores, Kandra? Meu nome é Campar, e, claro, entendo o que os guardadores fazem, ou ao menos, o que faziam antes de o pai ser morto. Então talvez saibam que cada guardador tem uma área de especialidade. A intenção era que, quando o Senhor Soberano finalmente caísse, fôssemos divididos em especialistas que poderiam transmitir conhecimento ao povo. Sim, Campar disse. Muito bem.
Ceizet falou, esfregando os dedos sobre o livro. Minha especialidade era a religião. Sabem quantas religiões havia antes da ascensão do Senhor Soberano? Não sei. Centenas? Registramos 563, embora incluía seitas da mesma religião. Em uma contagem mais estrita, há cerca de 300. E daí? Campar questionou. Sabem quantas dessas sobreviveram até os dias de hoje? Nenhuma? Uma. Ceizet disse, erguendo o dedo indicador. A sua. A religião terrisana. Vocês acreditam ser coincidência que a religião de vocês seguem não só... Vocês acreditam ser coincidência que a religião que vocês seguem não só ainda exista, como também preveja exatamente a chegada deste dia? Campar bufou de novo. Você não diz nenhuma novidade. Então, minha religião é real, enquanto as outras eram mentiras. O que isso explica? Que vocês deveriam ouvir. Talvez os membros de sua fé que lhe trazem notícias. Ceizet começou a folhear o livro. No mínimo, pensei que vocês teriam interesse neste livro, pois ele contém uma compilação de todas as informações sobre o Herói das Eras que eu consegui descobrir. Como pouco sabia sobre a verdadeira religião de Terris, tive de extrair minhas informações de relatos de segunda mão, de contos e histórias e de textos escritos durante o período intermediário. Infelizmente, muitos desses textos foram alterados por Ruína em sua tentativa de persuadir o herói a visitar o Poço da Ascensão e libertá-lo. Portanto, estão bem corrompidos e maculados pelo toque dele. E por que eu me interessaria? Campar perguntou. Você acabou de me dizer que suas informações estão corrompidas e são inúteis. Inúteis? Ceizet retrucou. Não, não são inúteis. Corrompidas, sim. Alteradas por Ruína, meu amigo. Tem um livro aqui cheio das mentiras de Ruína. Você tem a mente cheia com as verdades originais. Isolados, sabemos muito pouco. No entanto, se formos comparar nossas informações e descobrirmos precisamente quais itens Ruína alterou, isso não nos contaria exatamente o que ele planeja? No mínimo, nos contaria o que ele não quer que vejamos, acredito. O salão ficou em silêncio. Bem, Campar falou, por fim. Já chega. Campar, uma voz disse. Ceizet hesitou, inclinando a cabeça. A voz não tinha vindo de nenhum daqueles que estavam nos púlpitos. Ceizet passou os olhos pela sala, tentando descobrir quem havia falado. Podem sair. Segundos. Outra voz disse. Um membro da segunda geração arfou. Sair? Deixá-los com este homem? Um estrangeiro? Um descendente? Uma das vozes respondeu. Um portador do mundo. Vamos ouvi-lo. Saiam. Outra voz disse. Ceizet ergueu a sobrancelha e se sentou enquanto os Kandra da segunda geração, parecendo agitados, saíam dos púlpitos e silenciosamente se retiravam da sala. 2 guardas fecharam as portas, bloqueando a visão dos Kandra que estiveram observando de fora. Ceizet foi deixado sozinho na sala com os fantasmas que falavam. Houve um som de arranhões. O ruído ecoou pela sala de paredes de aço, e então uma porta ao fundo se abriu. Dela vieram o que ele supôs serem os da primeira geração. Pareciam velhos. A carne Kandra literalmente pendia dos corpos, descaída como musgos translúcidos pingando de galhos ósseos. Eram curvados e pareciam mais velhos que todos os outros Kandra que ele já vira. Não caminhavam, se arrastavam, usavam túnicas simples, sem mangas, mas os trajes ainda caíam de forma estranha neles. Além disso, embaixo da pele translúcida, ele conseguia ver que tinham esqueletos brancos e normais. Ossos humanos? Ceizet perguntou, enquanto as criaturas anciãs avançavam, caminhando com o apoio de cajados. Nossos próprios ossos. Um deles disse, falando com uma voz cansada, quase um sussurro. Não tínhamos habilidade ou conhecimento para formar corpos verdadeiros quando tudo isso começou. Então, retomamos nossos ossos originais quando o Senhor Soberano os entregou para nós. A primeira geração parecia ter apenas 10 membros. Acomodaram-se nos bancos. E por respeito, Ceizet moveu sua mesa para ficar diante deles, como um apresentador diante de sua plateia. Agora, falou, erguendo a pena de metal, vamos começar. Temos muito trabalho a fazer. A questão permanece. De onde vieram as profecias originais sobre o Herói das Eras? Agora sei que Ruína as alterou, mas não as fabricou. Quem primeiro disse que um herói viria, um que seria imperador de toda a humanidade, ainda que fosse rejeitado por seu próprio povo? Quem primeiro declarou que ele carregaria o futuro do mundo nos braços ou que repararia o que fora quebrado?
E quem decidiu usar pronomes neutros na língua original de Terris para que não soubéssemos se o herói seria mulher ou homem? (69) Marsh se ajoelhou em uma pilha de cinzas, odiando a si mesmo e ao mundo. As cinzas caíam sem cessar, pairando sobre suas costas, cobrindo-o, e ainda assim ele não se moveu. Fora deixado de lado, obrigado a sentar e esperar, como uma ferramenta esquecida no jardim sendo lentamente coberta de neve. Eu estava lá, ele pensou, com Vin. Ainda assim, não consegui falar com ela. Não consegui lhe dizer nada. Pior, ele não quisera. Durante toda a conversa com ela, seu corpo e mente pertenceram totalmente à ruína. Marsh não fora capaz de resistir. Não pudera fazer nada que permitisse que Vin o matasse. Exceto em um momento próximo ao fim, quando ela quase conseguira tomar o controle dele. Um momento em que ele vira algo dentro de seu mestre, seu Deus, seu eu, que lhe dera esperança. Naquele momento, ruína temera Vin. E então, forçara Marsh a fugir, deixando para trás seu exército de colos, o exército que Marsh fora obrigado a deixar Ellen Venture roubar e levar para Phaedrex, o exército que Ruína acabara roubando de volta. E agora, Marsh esperava nas cinzas. Por quê? Ele pensou. Seu mestre queria algo, precisava de algo, e temia Vin. Aquelas duas coisas davam esperança a Marsh, mas o que ele poderia fazer? Mesmo no momento de fraqueza de Ruína, ele se vira incapaz de assumir o controle. O plano de Marsh, esperar, manter a nesga rebelde de si mesma escondida até o momento certo, para então puxar a estaca das costas e se matar, parecia cada vez mais estúpido. Como poderia esperar se libertar, mesmo depois de tanto tempo? Levante. O comando veio sem palavras, mas Marsh reagiu instantaneamente. E Ruína estava de volta, controlando seu corpo, com esforço. Marsh reteve um pequeno controle da mente, embora apenas porque Ruína parecia distraído. Começou a soltar moedas e empurrá-las, usando e reusando da mesma maneira que Ven usava as ferradoras. Ferradoras, que tinham muito mais metal, teriam sido melhores, pois permitiriam empurrões maiores com cada uma, mas conseguia se virar com as moedas. Ele se levantou através do céu de fim de tarde. Ele se lançou através do céu de fim de tarde. O ar vermelho estava desagradavelmente abrasivo, atolado de cinzas. Marsh o observou, tentando se impedir de ver a beleza na destruição sem alertar Ruína de que não estava totalmente dominado. Era difícil. Passado algum tempo, depois que a noite já havia caído, Ruína ordenou que Marsh fosse para o chão. Ele desceu rapidamente, sua túnica revoando, e aterrissou sobre uma pequena colina. As cinzas chegavam à altura da cintura, e mesmo seus pés provavelmente já estavam sobre alguns metros de cinzas compactadas no chão. À distância, no declive, uma figura solitária estava determinada em abrir caminho pelas cinzas. O homem trazia uma bolsa e puxava um cavalo exausto. Quem é esse? Pensou Marsh, examinando com mais cuidado. O homem tinha a constituição de um soldado com um rosto quadrado, barba de muitos dias e uma careca. Quem quer que fosse, tinha uma determinação impressionante. Poucas pessoas enfrentariam as brumas e ainda assim aquele homem não apenas andava por elas, como também abria seu caminho por cinzas que chegavam à altura do peito. O uniforme estava manchado de preto, como sua pele, escuro, cinzento, belo. Marsh se lançou do topo da colina, atravessando as brumas e as cinzas com um empurrão de aço. O homem lá embaixo devia tê-lo ouvido se aproximar, pois girou, pegando a espada com nervosismo. Marsh aterrissou sobre as costas do cavalo. A criatura berrou e se inclinou para trás. O inquisidor saltou, encaixando um pé no rosto do animal, dando uma cambalhota sobre ele e aterrissando nas brumas. O soldado havia aberto um caminho bem adiante, e Marsh se sentiu olhando para um corredor estreito e preto. O homem desembainhou a espada. O cavalo relinchou nervosamente, batendo os cascos nas cinzas. Marsh sorriu e puxou um machado de obsidiana da bainha lateral. O soldado se afastou, tentando abrir espaço nas cinzas para lutar. Marsh viu a preocupação nos olhos do homem, a ansiedade aterrorizada. O cavalo relinchou novamente. Marsh girou e cortou as pernas dianteiras do animal, fazendo-o berrar de dor. Atrás dele, o soldado se moveu, e surpreendentemente, em vez de correr, ele atacou. O homem bateu a espada nas costas de Marsh, atingindo uma estaca e se desviando para o lado, mas ainda o empalou.
Marsh se virou, sorrindo, e acionou sua cura para se manter em pé. O homem continuou a se mover, estendendo o braço para as costas de Marsh, obviamente com a intenção de tentar puxar a estaca dali. O inquisidor queimou Peldre, contudo, e saiu do caminho com um giro, arrancando a arma do soldado. Devia ter deixado que agarrasse a estaca, a parte livre disse, relutando, ainda que de forma inútil. Marsh golpeou na direção da cabeça do homem, querendo arrancá-la com uma machadada, mas o soldado rolou nas cinzas, puxando uma adaga da bota e tentando golpear e cortar a perna do inquisidor, um movimento inteligente que teria deixado Marsh no chão, com ou sem poder curativo. No entanto, Marsh acionou sua velocidade. De repente, estava se movendo várias vezes mais rápido do que uma pessoa normal, e se esquivou com facilidade do corte, encaixando um chute no peito do soldado. O homem grunhiu quando suas costelas estalaram. Ele foi ao chão, rolando e tossindo com sangue nos lábios. Então parou, coberto de cinzas, fraco, levou a mão ao bolso. Outra adaga? Pensou Marsh. No entanto, o homem puxou uma chapa dobrada. Metal? Marsh teve um desejo repentino e dominante de agarrar a chapa de metal. O soldado lutou para esmagar a chapa fina e destruir seu conteúdo, mas Marsh gritou e desceu o machado, cortando o braço do homem. O machado se ergueu de novo, dessa vez decapitou o soldado. Porém, ele não parou. A fúria sangrenta levando-o a acertar o machado no cadáver várias vezes. No fundo da mente, conseguia sentir Ruína regozijando-se com a morte, ainda que pudesse também sentir a frustração que ecoava dele. Ruína tentou afastá-lo do assassinato, fazer com que pegasse a chapa de metal, mas durante a sede de sangue, Marsh não podia ser controlado, como um Colos. Não podia ser controlado, isto é. Ele ficou paralisado, e Ruína reassumiu o controle. Marsh sacudiu a cabeça, o sangue do homem escorrendo em seu rosto, pingando do queixo. Ele se virou e olhou para o cavalo agonizante que berrava na noite silenciosa. Marsh cambaleou e pegou o braço cortado, puxando a chapa de metal que o soldado tentara destruir com suas últimas forças. Leia! As palavras soaram diferentes na mente de Marsh. Raramente Ruína se dignava a falar com ele. Quase sempre o usava apenas como uma marionete. Leia em voz alta. Marsh franziu a testa, dobrando com cuidado a carta, tentando ganhar tempo para pensar, porque Ruína precisava que ele lesse, a menos que Ruína não pudesse ler. Mas não fazia sentido, a criatura podia mudar palavras nos livros. Ele podia ler, então seria o metal que o impedia? Ele desdobrara a aba de metal. Havia de fato palavras talhadas na superfície interna. Marsh tentou resistir à leitura. Na verdade, ele ansiava em agarrar o machado onde havia caído, pingando sangue nas cinzas, e usá-lo para se matar, mas não conseguia. Não tinha nem liberdade bastante para soltar a carta. Ruína empurrava e puxava, manipulando as emoções de Marsh, deixando-o de tal forma que, sim, por que ele se importaria em discordar? Por que discutir com seu Deus, seu Senhor, seu eu? Marsh ergueu a chapa, avivando estanho para enxergar melhor seu conteúdo na escuridão. Vin, ele leu. Minha mente está confusa. Parte de mim se pergunta o que é Hell. Ainda assim, uma coisa parece me impressionar cada vez mais. Preciso contar uma coisa. Não sei se importa, mas preciso dizê-la de qualquer forma. A coisa que combatemos é real. Eu a vi. Tentou me destruir e tentou acabar com o povo de Ortou. Ela me controlou através de um método que eu não esperava. Metal. Uma lasca de metal perfurando meu corpo. Com isso, fui capaz de deturpar meus pensamentos. Não conseguiu me controlar por completo, como você controla os colos, mas fez algo semelhante, creio eu. Talvez o pedaço de metal não fosse grande o bastante, sei lá. De qualquer forma, ele apareceu para mim na forma de Kelsier. Fez o mesmo com o rei daqui de Ortou. Ela é esperta, é sutil. Tenha cuidado, Vin. Não confie em ninguém perfurado por metal. Mesmo o menor pedaço pode macular um homem. Fantasma. Marsh, novamente controlado por Ruína, esmagou a chapa de metal até seus escritos ficarem ilegíveis. Em seguida, jogou-o nas cinzas e usou-a como âncora para reempurrar-se através dos ares. Para Luthadel, ele deixou os cadáveres do cavalo e do homem e a mensagem jazerem nas cinzas, sendo lentamente enterrados, como ferramentas esquecidas. Na verdade, Kellyan cravou a estaca em si mesmo, pelo que eu entendi. O sujeito nunca foi totalmente estável. Seu fervor em seguir Kelsier e matar a nobreza foi alimentado por Ruína, mas Kellyan já tinha os impulsos. Às vezes, sua paranoia passional beirava a insanidade, e Ruína foi capaz de influenciá-lo a ponto de enterrar aquela estaca crucial. A estaca de Kellyan era de bronze, e ele
e ele a fez de um dos primeiros alamânticos que capturou. Aquela estaca fez dele um buscador, que foi uma das maneiras pelas quais foi capaz de encontrar e chantagear tantos alamânticos durante seu governo em Ortou. No entanto, a questão é que as pessoas com personalidade instável eram mais suscetíveis às influências de ruína, mesmo se não tivessem estaca nenhuma cravadas. De fato, é provável que tenha sido assim que Zane conseguiu a estaca dele.